Olá, dando continuidade na nossa disciplina Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, eu sou o professor Rafael Canteri. Nessa videoaula, nós trataremos a unidade 1 do módulo 2. No módulo 2, nós vamos aprender sobre a construção da interface gráfica de aplicativos. E na unidade 1 desse módulo 2, vamos conhecer os principais layouts, componentes, atributos e unidades. De agora em diante, então, nós vamos começar efetivamente a construir aplicativos móveis. No módulo anterior, nós tivemos introdução ao Android, tivemos introdução à computação móvel e, de agora em diante, vamos efetivamente desenvolver os nossos softwares. Ainda durante esse módulo 2, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, nós não iremos começar a programar, ou seja, ainda não utilizaremos a linguagem Java, mas sim aprenderemos a construir as interfaces gráficas dos nossos aplicativos, as telas, colocar ah, os componentes pelos quais o usuário interagirá com a nossa aplicação. Para começar, um dos conhecimentos fundamentais para poder construir qualquer tela em um aplicativo, nós precisamos fazer uso dos gerenciadores de layout. O que é um gerenciador de layout? Ele vai ser o responsável por definir as regras de posicionamento e os relacionamentos das posições dos componentes na tela. Basicamente, a tela ela é composta por componentes de interação, ou seja, botões que o usuário vai poder interagir, caixas de texto, rótulos. E onde que esses componentes vão ficar? Qual que é a distância que eles vão ter um do outro? Qual a distância que eles vão ter da margem da tela? Tudo isso vai ser definido pelas regras dos gerenciadores de layout. E por que usar esses gerenciadores de layout? Não dava para simplesmente só colocar os componentes na tela e pronto? Não. Os gerenciadores de layout são essenciais para poder definir as regras da organização dos elementos, ajustar o tamanho e posição dos elementos, gerenciar o espaço entre esses elementos e definir como eles vão reagir a mudanças em tamanho de tela, em resolução, em proporção, certo? Então, isso é fundamental porque, como já falei em unidade anterior na nossa disciplina, os dispositivos móveis, os aparelhos, eles têm diversos tamanhos de telas diferentes, diversas resoluções diferentes, e como garantir que o mesmo aplicativo que a gente fez pensando num aparelho específico de, por exemplo, 4,7 polegadas, vai ser disposto de maneira adequada na tela de um aparelho de 6,2 polegadas, por exemplo. Né? Tudo isso é garantido pelo gerenciador de layout. A responsividade da tela vai ser garantida graças a eles. Alguns atributos fundamentais que qualquer desenvolvedor para Android precisa conhecer são os atributos layout width e layout height. O que é width e height? Width em inglês é largura e height é altura. Ou seja, definindo ah, um determinado valor para esses atributos, largura e altura, nós vamos definir como que vai ficar a dimensão, o tamanho que esses componentes vão utilizar na tela, certo? E aí você pode pensar, tá, mas como que eu vou saber que tamanho que vai ser o ideal? Né? Vai ser 30, vai ser 55, uma largura, vai ser... Isso, com a prática, a gente vai sabendo quais números colocar, mas uma coisa que é muito fundamental saber é que nem sempre a gente vai utilizar números. Muitas vezes a gente vai utilizar dois valores muito interessantes e muito úteis para diversas situações, que são os valores match parent e o valor wrap content. Esses que estão aqui na segunda metade do slide. Match underline parent aqui significa o quê? Quando você diz, por exemplo, eu tenho um botão e esse botão, a largura dele, o valor dele vai ser match parent, ou seja, essa largura vai se adaptar ao tamanho do componente que está hierarquicamente acima desse. Ou seja, vai se adaptar ao componente pi, né, que parent em inglês é pi. E o wrap content, wrap em inglês é embrulhar, content é conteúdo, wrap content ele vai mandar a dimensão do componente se adaptar ao conteúdo que tem lá dentro. Por exemplo, em uma caixa de texto,
se você tem como conteúdo a palavra olá, e aí você diz: adapte a largura ao conteúdo. Vai ficar com uma largura bem pequena, né, porque olá é uma palavra curta, né, 3 letras, certo? Então, esses 2 valores, o match parent e o wrap content, são fundamentais para trabalhar em diversas situações diferentes, tá? Eles vão se adaptar ou ao tamanho do componente ancestral, seja a largura do ancestral, seja a altura, ou eles vão se adaptar ao conteúdo do componente em questão, ok? Porém, nem sempre a gente quer, que a largura ou a altura seja adaptado a essas 2 regras. Às vezes a gente quer valores específicos mesmo, né. E aí para colocar valores, basta colocar um valor inteiro qualquer, né, por exemplo, 35, que eu falei, 42, e aí você vai utilizar as unidades de medida dp para largura e altura e sp para tamanho de fonte ou texto, certo? E o que que significam esse dp e sp? São 2 unidades muito úteis dentro do desenvolvimento Android que fazem com que essa unidade de medida também seja adaptável a partir da resolução da tela, certo? Ou seja, quando você coloca, por exemplo, eu quero 35 de largura para esse determinado componente. Esses 35, eles vão ter a mesma aparência, eles vão ter a mesma qualidade em diferentes resoluções, de um smartphone mais de entrada, que tem uma resolução mais baixa, para o smartphone topo de linha, que tem resolução super alta, certo? Então, por mais que existam outros tipos de unidades dentro do desenvolvimento Android, as unidades que nós vamos utilizar vão ser sempre DP para dimensionamento, largura e altura, e SP para tamanho de fonte. Outros atributos muito importantes dentro do desenvolvimento Android são os atributos margin e padding, tá? O que que é o atributo margin? Ele vai determinar uma distância entre as bordas do componente e o próximo componente, seja o componente acima dele, abaixo, à esquerda ou à direita. É como eu coloquei aqui, top para cima, bottom abaixo, left para a esquerda, right para a direita, certo? Então, digamos que você tem lá 3 botões na sua tela, e aí o botão que está no meio, você quer que ele tenha uma distância de 20 dp à esquerda e 20 dp à direita. Você vai colocar layout margin left e layout margin right dele como 20 dp. E aí ele vai garantir que existe uma distância mínima de 20 dp entre um e outro, certo? Se fosse cima ou baixo também, aí bastaria utilizar top e bottom. Certo, isso é um margem então. Mas o que que é o padding? O padding é também chamado de margem interna num componente. Como assim margem interna? Pensa num botão qualquer. Um botão, ele tem as suas bordas, né? E aí, geralmente, o que que tem no botão? Ou vai ter um ícone ou vai ter um texto. E esse texto, a distância que esse texto vai ter da margem, da borda dele, que é o padding. Ou seja, digamos que você diz, ah, o eu quero que esse determinado componente ele tenha padding top de 10 dp. Isso significa o quê? Que o conteúdo interno, o texto desse, ou o ícone desse componente vai se distanciar da borda com um mínimo de 10 dp. Ok? Claro que com a prática, mostrando exemplos, isso vai ficar mais claro, mas é importante entender o significado desses atributos. Vamos lá, vamos conhecer então agora os principais gerenciadores de layout. Tá? Existem outros dentro do desenvolvimento Android, mas aqui eu fiz uma seleção dos 6 dos principais, que conhecendo esses 6 aqui, você vai ser capaz de desenvolver os mais diversos tipos de aplicativos sem problemas. Tá? São eles: Relative Layout, Constraint Layout, Linear Layout, Frame Layout, Grid Layout e Table Layout. Certo? Vamos entender cada um deles. O Relative Layout, que seria layout relativo, né? Ou, se a gente fosse traduzir, porque a palavra layout já tem em português, né? A ideia do Relative Layout é que os componentes vão se distanciar de outros, vão se ancorar em outros a partir de determinadas restrições, a partir de linhas de dimensionamento.
Como assim? Digamos que eu vou colocar uma caixa de seleção e vou colocar um botão de rádio. Tudo isso a gente vai conhecer dentro desse módulo 2, tá? E aí eu digo que o botão de rádio ele vai ser colocado acima da caixa de seleção, por exemplo. E é acima a partir de tantos, eh, de tanto de restrição. Ou seja, o Relative Layout, ele ancora um componente no outro, ou um componente a partir da borda, ou um componente a partir de alguma outra coisa na tela, permitindo assim que a gente crie os mais variados tipos de layout sem, eh, sem restrições muito rígidas do que pode ser feito, tá? Por isso que o Relative Layout ele é um layout bastante flexível, bastante coringa, no sentido que a gente pode criar as telas mais complexas possíveis. O Constraint Layout, ele é considerado o Relative Layout atual, ou seja, ele foi uma evolução do Relative Layout e ele serve para as mesmas coisas que o Relative Layout serve. Então, hoje em dia, quando a gente quer criar telas complexas, telas bem flexíveis, a gente usa o Constraint em vez do Relative. Daí você pode pensar, então por que aprender o Relative? Pelo valor histórico e porque você pode ir trabalhar em aplicativos que já existem e fazem uso do Relative. Mas se você for criar aplicativos a partir de agora, você vai criar utilizando o Constraint Layout, pois ele tem o mesmo propósito do Relative e tem mais flexibilidade e mais desempenho. Okay? E temos também o Linear Layout. Linear Layout é um layout muito simples de trabalhar, muito útil, que ele vai simplesmente dispor todos os componentes de tela, ou na vertical ou na horizontal, certo? Ele serve para fazer telas simples, por exemplo, uma tela de uma barra de ferramentas, uma tela de um formulário simples, onde não se trabalha com tabelas, certo? Temos também o Frame Layout. Ele é mais simples ainda do que os outros três, no sentido em que ele é utilizado geralmente para quando você quer que a tua tela tenha um componente só. Por exemplo, uma tela de carregamento de um aplicativo, por exemplo, onde você tem só uma imagem, ou mesmo ele é utilizado com a ideia de camadas, onde você pode colocar um componente só aparecendo, e aí faz uma transição e traz o componente que está atrás dele para aparecer, né? Ou para trabalhar com a ideia de plano de fundo, onde você coloca uma imagem e coloca um botão na frente da imagem, por exemplo, tá? Ele serve para esse papel, tá? Frame, quadro, né, em inglês. Grid layout. O grid layout é muito útil para quando a gente vai trabalhar com telas utilizando linhas e colunas. Então, para formulários complexos, onde nós temos na coluna da esquerda os rótulos do formulário, na coluna da direita os componentes, tá? Muito útil para esse tipo de situação. E o table layout, que também é utilizado para linhas e colunas, ou seja, assim como o relative e o constraint, eles têm o mesmo papel, apesar de funcionamento um pouco diferente, o table e o grid também têm o mesmo papel. E aqui, por que eu mostro os dois? Porque você pode acabar preferindo trabalhar com um do que trabalhar com o outro, e também, pelo como eu falei, você pode vir a trabalhar com um aplicativo que já utiliza, por exemplo, o Table, e você só trabalha com Grid. Então, é importante conhecer também como trabalha o Table. Qual que é a principal diferença entre os dois na hora de implementar? Porque para o usuário vai parecer a mesma coisa, né? Para o usuário vai ser uma tabela, vai ser linhas e colunas, onde os componentes vão estar dispostos. Mas a diferença é que o Table Layout, ele vai fazer uso de, um layout intermediário dentro dele, que são os table row, né? Row é linha, em inglês, table row é linha de tabela, e basicamente, então, quando você vai criar um layout como table layout, você quer, por exemplo, 5 linhas, você vai criar 5 table row internamente dentro dele, e aí sim você vai colocar os componentes dentro da table row. Agora, eu vou mostrar para vocês os layouts dentro do Android Studio, certo? Então, eu vou aí eu vou colocar alguns componentes de exemplo lá dentro, porque os componentes nós vamos aprender na próxima unidade, para vocês entenderem na prática como que fica, qual que é a diferença entre esses layouts e como trabalhar com eles. Então, aqui está um projeto de exemplo, né? Vocês aprenderam na unidade anterior como criar projetos, né? Basicamente, quando a gente cria um projeto, né? E a gente vem aqui na pasta Layouts, na pasta Layout, e dá 2 cliques no arquivo XML correspondente, vai abrir aqui o Designer, o editor
de layout, como eu também falei na unidade anterior, certo? E aí ele já vem aqui com um componente qualquer, text view, nós vamos aprender o que é isso na próxima unidade. Escrito aqui Hello World, né? Você pode apagar isso aqui, né? Isso aqui a gente sempre vai acabar apagando, não vai utilizar esse que ele coloca de exemplo para nós. Então, se você olhar aqui para o Component Tree, que é a nossa árvore de componentes, vai ter apenas um componente raiz aqui, que é o próprio gerenciador de layout. Se deixarmos o mouse em cima, ó, vai aparecer o nome Constraint Layout, que é o gerenciador de layout padrão que vem com quando a gente cria um projeto vazio, certo? Para transformar ele em qualquer outro tipo de layout, clica com o botão direito, vem Convert View, e aqui vai ter alguns exemplos de layout para trocar: Constraint, Linear, né? Relative Layout, Frame Layout. Você pode pensar, putz, mas cadê o Grid e o Table? Basta escrever aqui Grid e Table, que vai ser possível trocar também, certo? Mas vamos primeiro, então, vamos pela ordem que eu coloquei lá no slide, né? Vou trocar esse aqui para Relative Layout. Basta dar um apply lá e ele vai ter trocado, né? Daí você pode pensar, putz, mas como é que eu sei se ele trocou? Basta eu clicar aqui, ó, no canto superior direito, clicar aqui no botãozinho Code, e ele vai abrir o XML correspondente à nossa tela, e aqui vai estar o nome do gerenciador layout atual, que é o Relative, como eu troquei, certo? Ah, como é que eu volto para o anterior? Basta clicar aqui em cima, no canto superior direito, em Design, certo? Voltei para o designer de tela. Certo. Vou colocar aqui um, um componente qualquer, né? Como eu falei, vamos aprofundar eles na próxima aula. E jogar ele aqui, ó. Basta segurar com o botão esquerdo, soltar aqui. Olha o que aconteceu. Eu tentei jogar no meio da tela, mas ele jogou aqui para cima. Por quê? Porque no Relative Layout, nós precisamos definir as restrições, as âncoras, para poder posicionar o componente. Então, eu posso vir aqui na parte de baixo do componente, puxar com o botão esquerdo do mouse e encostar, por exemplo, na borda inferior da tela. Posso fazer o mesmo aqui com a direita, certo? E agora, olha, eu já consigo posicionar aqui. E veja que aqui, nessa parte direita aqui, a gente tem um espelho sobre o que está acontecendo com a nossa tela, mostrando aqui, inclusive, os números das restrições, né? Então, eu tenho uma restrição aqui de 148 unidades para a borda direita da tela e 355 para a parte de baixo, né? Eu posso, obviamente, colocar mais âncoras aqui, então, colocar uma na borda esquerda. Opa, esse não conectou. Tudo bem, está conectando. Mas eu posso, por exemplo, pôr outro componente aqui, ó, um outro botão qualquer, e eu posso ligar o bottom dele com o top do anterior, certo? E aí eles vão ter um relacionamento. E daí você pode pensar, mas por que eu queria isso? Por exemplo, no dia que eu desloco um, o outro é deslocado junto, né? Se eu preciso fazer alguma nova alteração, inserir um novo entre eles, eu posso refazer as constraints ou simplesmente levá-los mais para baixo, mais para a direita, certo? Então, isso acaba tendo uma âncora entre eles, né? Então, essas âncoras geralmente são feitas ou baseado na borda da tela ou entre componentes, ok? Deixa eu apagar eles aqui, transformar agora o meu layout para constraint, voltar para o padrão, né? Jogar um outro elemento qualquer aqui, um outro componente qualquer só para exemplo mesmo, né? A gente está por um switch aqui, por exemplo, certo? Olha o que acontece aqui. Vou colocar dois switches só para mostrar. Veja que é muito parecido o constraint com o relative, tá? Os dois trabalham com essa ideia de ligar a parte de cima, baixo, esquerda, direita do componente em outros componentes ou em borda da tela. Veja que a gente pode fazer relacionamentos mais interessantes entre eles, né? Não apenas ó, um alinhado reto com o outro, ó, mas aqui um, uma ligação um pouquinho diferenciada, né? Posso pôr mais um aqui, por exemplo, ó, e aí ligar a esquerda desse aqui com a direita desse outro, né? Fazer algo parecido com isso, né? E, obviamente, quanto mais âncoras nós colocamos, mais garantia a gente tem que vai ficar exatamente naquela posição. Então, ó, veja que esse aqui está com apenas a sua restrição esquerda ligada, né? Mas eu posso ligar o topo dele, o bottom dele e a direita dele também.
Então, veja que tanto o constraint quanto o relative são muito parecidos com relação à flexibilidade. Você pode criar layouts super complexos, mas sempre tem que lembrar de criar as restrições. Ok? Vamos apagar novamente. E agora vamos para o linear layout, né? Seguindo a ordem que eu coloquei no slide. Então, vamos clicar aqui, Convert View, Linear Layout. O Linear Layout ele é ótimo para criar provas de conceito, para exercitar determinados conhecimentos em outras aulas. Eu uso muito ele quando eu quero focar em determinadas outras coisas e não focar em perder muito tempo na construção do layout, né? Então, eu coloquei aqui o Linear Layout, e aí vamos colocar aqui alguns componentes aqui para mostrar como é que vai, eles vão se comportar, ok? Então, vou colocar aqui um botão, vamos colocar aqui um switch, vamos colocar aqui outro botão. Olha o que aconteceu. Ele colocou o primeiro mais à esquerda, depois o segundo aqui na linha, e depois o terceiro. O que está acontecendo aqui? Ele está trabalhando com linear layout, layout linear, na horizontal. Então, todo componente novo que eu for colocando, ele vai colocando na sequência, na linha, né? Mas aí você pode falar, putz, mas sobrou todo esse resto aqui. Não é isso que eu quero. Eu queria que ele colocasse um em cima do outro. Dá para usar o linear para isso também? Dá. Basicamente, vai utilizar o atributo orientation que está lá no slide. Então, você pode ir no código e trocar a orientação, ou você pode vir aqui, ó, nessa parte da tela, e clicar nesse botão aqui, Convert Orientation to Vertical. E aí, olha que legal. Converteu e agora ele está colocando um componente em cima do outro, em vez de um componente ao lado do outro. Eles podem estar pensando o seguinte, tá, ele está com um em cima do outro, mas ainda assim sobrou toda essa largura aqui da tela. Mas sobrou toda essa largura, como é que eu resolvo isso? Lembra que eu falei na aula de hoje mesmo que nós temos os atributos em todos os componentes, o atributo width e height, que são os atributos largura e altura. Como é que eu faço para aumentar a largura de todos esses aqui, por exemplo? Eu vou vir aqui, clico no componente, aqui à direita eu vou ter toda a lista de atributos do componente e vejo que entre os atributos mais importantes, eles ficam aqui em cima. Existem centenas de atributos, ó. Olha a lista grande que a gente tem aqui, tá? Mas geralmente os atributos que já estão com algum valor, eles vão ficar aqui em cima mesmo. E aí vejo que eu tenho layout width e layout height, né? O que eu quero mexer é com a largura, né? E digamos que eu quero usar a tela inteira como largura. O que eu posso fazer? Venho aqui, troco para match parent, lembra? Ou seja, ele vai se adaptar à largura do componente pai dele. Quem que é o componente pai dele? É o próprio layout. Assim, ele usou a largura da tela toda. Certo? Deixa eu fazer o mesmo nesses outros aqui. Inclusive, para fique claro aqui, caso não tenha entendido. Match parent e match parent. Certo? Mas a altura ficou muito grande ainda, né? Você pode estar incomodado com a altura que ele pegou aqui, porque ele dividiu a tela entre todos eles, por exemplo, né? Você também pode ajustar a altura, por exemplo, dando valores específicos para ela, tá? Veja que eu troquei a altura desse botão aqui, o layout height dele, para 20 dp, né? E aí ele diminuiu um pouco aqui. Ok? Então esse é o linear layout. Pode trabalhar tanto na vertical, como está aqui, quanto na horizontal. Eu posso voltar ele para a horizontal. E aí, aproveitando, né? Já que eu falei de largura, perdão, já que eu falei de altura, digamos que eu quero que a altura desse botão aqui ocupe a tela toda. Como é que eu posso fazer? Eu clico nele aqui, venho no atributo height dele e troco para match parent. Ou seja, ele vai usar toda a altura que o pai tem. Certo? Então, esse basicamente é o linear layout. Vamos trocar agora, mostrar o frame layout. Botão direito, convert view, frame layout. Ok? Vamos pôr um texto qualquer aqui, para ser um pouquinho diferente. Né? Aproveitando que eu coloquei um texto, vou aproveitar para mostrar
a ideia do dimensionamento do texto, né? Então, como que basicamente nós aumentamos o tamanho de um texto? E isso em qualquer plataforma que a gente esteja desenvolvendo, inclusive em editores de texto, é o quê? É tamanho de fonte, né? Então, você vai vir aqui embaixo, ó, vai vir aqui no text size, tamanho de texto, e vai determinar, por exemplo, 50, utilizando a unidade SP, como eu falei, né? E aí, aumentou aqui o tamanho do texto, ok? Se eu quiser trocar o texto em si, né? Eu posso vir aqui na unidade, no atributo text. Quando eu não acho o atributo, podem ver que às vezes é muita coisa para procurar, né? Você pode buscar aqui em cima e vamos colocar aqui texto de teste, ok? Aqui eu estou então com o frame layout, como eu falei. Se eu coloco mais uma coisa no frame layout, o que que aconteceu? Ó? Ele colocou, eu joguei um botão qualquer aqui, ele colocou um na frente do outro, né? Por que que ele faz isso? Porque o frame layout é utilizado principalmente ou para trabalhar apenas com um componente dentro dele, ou para trabalhar com componentes em camadas, ou seja, trabalhando com eixo Z, um componente na frente do outro, né? Por exemplo, no exemplo que eu dei, de você colocar uma, uma imagem de fundo e aí colocar um componente na frente dessa imagem de fundo, ok? Então, ou você vai utilizar ele para componente só, ou vai trabalhar com camadas, aí, obviamente, vai ter uma imagem aqui no fundo. Ah, como que faz imagem? Na próxima unidade nós vamos tratar disso, tá? Vamos agora, então, para o grid layout, seguindo a ordem que eu apresentei para vocês. Vou escrever aqui grid layout. O grid layout, ele tem alguns atributos bem importantes. Eu coloquei lá no slide, mas eu não fiquei, não tomei muito tempo falando deles, justamente para mostrar aqui na prática, tá? Ele tem atributos, então, para que a gente possa dizer quantas linhas, né, row, quantas colunas a gente vai querer, também, column, certo? Tamanhos de linhas e colunas, se vai ter mesclagem ou não de células, né, igual a gente tem no Excel, por exemplo, né? Eu vou colocar alguns componentes aqui só para mostrar como é que vai ficar. Olha que interessante, eu vou colocando os componentes e eles vão se adaptando aqui nas células. Então, esse componente aqui está na primeira linha, primeira coluna. Esse aqui, segunda linha, segunda coluna, né? Se eu quiser aqui colocar um outro aqui, ó, na terceira linha, terceira coluna, vai ficar desse jeito aqui. Ah, e como que eu defino quantas linhas, quantas colunas? Isso tudo vão ser os atributos do layout em si, e não dos componentes em si, tá? Para eu definir o número de colunas ou o número de linhas que eu quero, eu vou utilizar aqui o atributo column count para colunas. Então, digamos que eu quero 3 colunas apenas. E row count para o número de linhas. Então, digamos que eu quero 5 linhas. Certo? Aí, ó, por exemplo, se eu quiser colocar um elemento numa coluna a mais do que eu pedi, já não vai funcionar. Ah, se estourou assim, como é que eu faço? Dá um Ctrl Z, por exemplo, né? Para ele desfazer. Então, coloquei que eu quero 3 colunas, ele vai trabalhar com 3 colunas. Coloquei que eu quero 5 linhas, vai funcionar até 5 linhas, certo? Então, muito útil esse layout, por exemplo, para criar formulários, né, que vão trabalhar com linhas e colunas, linhas de rótulos e outra linhas, por exemplo, para colocar o nome, outra para escolher o sexo, outra para escolher data de nascimento, né? E aí, em uma coluna vai ficar os rótulos, outra coluna vai ficar os componentes de entrada especificamente, certo? Por fim, vamos falar agora do table layout, né? Então, create convert view, table layout. O table layout, ele funciona de uma forma que ele precisa de um layout interno, um sub-layout, para poder funcionar. Então, se eu quero 5 linhas, por exemplo, eu vou ter que colocar 5 table row dentro dele. Eu não posso sair colocando diretamente os componentes. Veja que não funciona. Ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui na paleta de componentes e escolho aqui ó, na categoria Layouts
pego o table row aqui e jogo, tá? E aí eu pego mais um table row e jogo aqui, ó. Só que se eu jogar diretamente, pessoal, olha o que acontece. Ele coloca um table row dentro do outro. E não é isso que você quer, tá? Muito cuidado com isso. Não saia jogando apenas um table row aqui em qualquer posição, porque senão ele vai criar uma linha dentro de uma linha. Às vezes você quer isso, mas a maior parte das vezes não é o que você quer. Você quer que sejam linhas da própria tabela original, né? E como é que eu faço se eu coloquei um dentro do outro? Tem que apagar? Não. Basta puxar aqui, ó, a row que está no lugar errado e colocar ela de forma que ela fique hierarquicamente ligada à tabela em si e não à linha anterior, certo? Basta segura com o botão esquerdo, ó, puxa para fora, ok? Vou pôr mais uma, já que eu falei que ia colocar 5 linhas. E aí, dentro dessas linhas, efetivamente, que eu posso colocar o conteúdo, né? Então, por exemplo, ó, vamos para pegar um componente um pouco diferente, já ligando com a próxima aula. Digamos que eu quero colocar um checkbox aqui em uma linha qualquer. Se eu pegar aqui na paleta de componentes e simplesmente jogar ele em qualquer lugar na tela, não tenho como definir em qual linha que eu quero colocar, certo? Vocês podem pensar, putz, então esse table layout, diferente dos outros, eu não vou poder trabalhar visualmente assim, de só jogar os componentes? Vai. Só que você pega o componente e arrasta direto na linha que você quer. Então, digamos que eu quero que esse checkbox aqui, ele seja na segunda linha, eu arrastei ele e soltei aquele na segunda table row, ok? Você pode estar pensando o seguinte, pô, mas ele não está na segunda linha, porque ele ficou lá no topo da tela. É porque você não colocou ninguém na primeira linha, né? Então, deixa eu pegar aqui um Radio Boot, que é um outro tipo de componente, e jogar ele na primeira linha. Aí, o Radio Button não apareceu, mas o button apareceu aqui, ó. O que aconteceu? Ele colocou o button na primeira linha e o checkbox na segunda linha, né? Digamos que eu quero um outro componente qualquer, eu quero um toggle button na terceira linha. Basta soltar aqui, certo? E aí você pode estar pensando o seguinte, ok, isso são as linhas, mas e as colunas? Né? Uma tabela, ela precisa ter linhas e colunas. Eu vou precisar pegar um outro elemento chamado table column daí? Não. Basta que eu coloque na mesma linha quantos componentes eu quiser, de forma que, digamos, se eu colocar 5 componentes na primeira linha, significa que a primeira linha vai ter 5 colunas. Se eu colocar 2 na terceira, significa que a terceira linha vai ter 2 colunas, tá? Então veja aqui, por exemplo, ó, na primeira linha eu vou colocar 3 botões. A primeira linha, então, tá com 3 colunas, né? Na última linha eu vou deixar só 2. Ela vai ter só... Na última não, na terceira tem só 2. E digamos que eu tenho uma... Na minha quarta linha aqui eu quero colocar um elemento só. Coloquei, ele ficou uma coluna só. Mas eles podem estar pensando o seguinte, tá, mas e se eu quisesse aproveitar toda a largura da tela de forma que não ficasse assim sobrando espaço? Porque aqui você pode estar falando, você pode estar pensando, tá, você falou que vai virar 3 colunas, mas eu estou olhando aqui na prática, ó, vou até dar um zoom. Na prática está sobrando espaço, então é como se tivesse uma quarta coluna, né? Aqui está sobrando espaço, é como se tivesse muitas outras colunas, né? Como é que eu faço para distribuir de maneira adequada isso aqui, então? Basta que eu venha selecionar, por exemplo, esses 3 botões aqui, ó. Usei o Shift aqui e selecionei os 3 aqui. Basta que eu venha na largura deles. Vou trocar aqui. O que eu fiz? Olha que interessante. Eu selecionei esses 3 botões e eu disse para minha ideia aqui, eu disse pro Android Studio que a largura deles vai ser 0 dp. Eles podem pensar, putz, zero significa nada, né? Então, eles deveriam sumir. Não é isso, ó. Eu coloquei 0 dp e disse, ó, a largura vai ser 0. Mas eu usei um outro atributo aqui chamado layout weight. Veja, que é esse terceiro aqui, embaixo do height. O que é weight em inglês? Weight é peso. E eu dei um peso de 1. Ou seja, olha que interessante, para que serve esse peso aqui, ó. Eu disse o seguinte, ó. Esses 3 botões que estão dividindo esse layout aqui, que é o table row, eu quero que a largura deles não seja mais definida pelo atributo largura. Ela seja definida pelo peso. E todos eles tendo peso 1, eles vão dividir a largura da tela
ou a largura dessa linha igualmente entre eles, pois os três têm o mesmo peso. Ah, se eu quisesse que um tivesse tamanho um pouco maior que o outro, eu aumentava o peso dele com relação aos outros, tá? Se não ficou muito claro, não tem problema, eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa segunda linha. Digamos que eu quero que essa segunda linha, então, tenha só esse checkbox, que não tenha mais nada dividindo coluna com ela, né? O que que eu faço? Eu venho aqui no Layout Width, esse meu checkbox, troco para 0dp, e venho aqui no Weight dele e troco para 1. Olha que interessante, ocupou todo o espaço da linha, ou seja, uma coluna apenas. Ok? O mesmo aqui, ó. Se eu quisesse que esses dois botões utilizassem a largura toda, troco para 0dp e troco o peso para 1. Certo? E só para dar mais um exemplo, para clarificar melhor ainda essa questão do peso, digamos que esse segundo aqui, eu quisesse que ele ocupasse mais largura do que o outro. Eu posso aumentar o peso dele, ó. Enquanto que esse aqui tem peso 2, esse aqui tem peso 1. Ou seja, esse aqui vai ocupar o dobro da largura do que esse aqui. Certo? Então, isso é uma outra forma muito interessante de trabalhar com dimensionamento, né? Claro que o dimensionamento básico é baseado em largura e altura, mas a gente também tem a ideia do peso quando a gente quer que o, o próprio sistema distribua igualmente, aproveite todo o espaço disponível para os componentes, certo? Para a gente poder fechar aqui uma coisa interessante também, ó, todos esses componentes que eu fui colocando, todos eles vão virando tags no XML, tá? Então é aberto aqui uma tag do tipo button pro botão, é aberto uma tag do tipo table row, é aberto uma tag do tipo checkbox, com os atributos utilizando a ideia de chave-valor, tá? Então fica aqui o nome do atributo à esquerda, sinalzinho de igual e o valor do atributo à direita, entre aspas duplas aqui, igual em HTML, né? Para quem já trabalhou com web, né? Vai ficar o nome do atributo à esquerda e o valor dele em aspas duplas à direita, ok? Mas isso a gente vai aprofundar mais nas próximas aulas também. Então veja que por mais que os componentes tenham centenas de atributos, o que foi efetivamente colocado no código são aqueles cujos valores eu efetivamente alterei no designer. Certo? Então, vimos aí os 6 principais gerenciadores de layout aí, o Relative Layout, o Constraint Layout, o Linear Layout, o Frame Layout, o Grid Layout e o Table Layout. E vimos também os principais atributos que a gente tem quando vai trabalhar com os componentes. Para fechar, então, quero mostrar a parte da margem, do padding para vocês. Então, vou colocar aqui, coloquei um Linear Layout, vou colocar aqui 3 botões. Vou selecionar esse botão do meio aqui, e digamos que eu quero adicionar uma margem topo para ele de 20 dp. O que que ele fez? Ele distanciou esse meu elemento aqui do elemento anterior, baseado no topo dele em 20 unidades de dp, certo? Eu posso fazer também no bottom, né? Digamos que eu quero que ele tenha uma distância na parte de baixo dele, para todo mundo que vem abaixo dele, de pelo menos 30 dp. Olha que legal, certo? O mesmo vale também para a esquerda e direita. Mesmo aqui sendo um linear que aproveita toda a tela, eu posso, por exemplo, querer uma distância da borda da tela, né? A gente sabe quando a gente utiliza aplicativos que os elementos não ficam colados na tela, né? Então, digamos que eu quero uma distância de 15 da esquerda da tela e que eu quero 10 da direita da tela, certo? Então, isso é um margem que eu mostrei lá, que eu falei lá no slide. E por fim, digamos que eu quero um padding do topo de 10 dp. Olha o que ele fez. Ele empurrou, eu sei que foi bem pouquinho ali que deu para ver, porque a altura do botão está pequena, né? Mas ele empurrou 10 dp o conteúdo, que é o texto do botão, para baixo. Ok? Então era isso para essa unidade. Nos vemos na unidade 2, continuando a trabalhar com interface gráfica no Android.